Olá, meus amigos do grupo Aviva Teu Refúgio, Senhor. Mais um final de semana que nós estamos aqui para falar um pouquinho das coisas de Deus. E esse fim de semana aquilo que eu tenho para falar foi aquilo que Deus colocou no meu coração. Tudo começou primeiro com uma pergunta de uma criança que tocou no meu telemóvel de Portugal, uma criança filha de crentes, filha de pessoas que são cristãos, que estão frequentando igreja, e o menino de, eu acho que uns 7, 8 anos, perguntava para mim: Pastor Renato, por que eu não posso pular carnaval? Ou seja, uma criança perguntando por que não podia pular carnaval, seguro que seus pais disseram que ele não podia pular carnaval e que alguma coisa devia acontecer, e o menino não estava entendendo. Primeiro ponto. Segundo ponto foi o que eu ouvi o cardeal de Lisboa, Dom Marcelo Clemente, falando no jornal Público de Portugal, onde ele dizia que os ex-casados católicos deveriam se abster de ter relações sexuais. Ou seja, se você se separou sendo membro de uma igreja católica e se você casou com outra pessoa, você não pode mais fazer sexo, você tem que abster-se de sexo. Está no jornal Público de Portugal. E a outra referência foi de Dom Helder Câmara, que disse a respeito do carnaval uma coisa muito interessante, que ele sabia que ele não imaginava o que era mais pecado diante de Deus. Se eram os abusos daquelas pessoas que frequentavam o carnaval de uma maneira não normal, com muitos excessos, ou o farisaísmo religioso daqueles que se sentem mais santos porque não pulam carnaval. E Dom Helder Câmara dizia ainda: uma das poucas alegrias do meu povo brasileiro estão querendo dizer que é pecado. Ou seja, dentro dessas três afirmações, uma criança que me pergunta se pode ou não pular o carnaval, onde eu respondi para ela, falei: meu filho, você pode dançar, você pode pular, fala para o papai e para a mamãe levar você para brincar e etc, mas uma hora o pastor te explica sobre o carnaval. Ou seja, essa criança já está crescendo num ambiente onde ele está ouvindo que o Deus é um Deus que não deixa brincar, que não deixa pular. Ele não tem a noção do que é o carnaval, do que podia ser para ele na sua relação com Deus. Ou seja, estão dizendo que o Deus que ele serve é um Deus que não gosta de alegria, é um Deus sério. Talvez isso, acho que ele vai entender. Esse outro cardeal de Lisboa a dizer que se casou pela Igreja Católica, se descasou, já não pode casar. Ele esquece que não é aquilo que a Igreja Católica uniu que não separa o homem, é o que o Deus uniu não separa o homem. Se as pessoas se separaram, mesmo casando na Igreja Católica ou Evangélica, e se separaram foi porque não foram unidos por Deus. Com certeza, foram unidos por outras razões. Eu estou casado com a Lucia há 35 anos e posso dizer seguramente que não foi a igreja que me casou, mas foi o amor de Deus que nos uniu, e por tudo que passamos não pôde, não vai, não irá nos separar o homem. E é um coitado. E o outro, Dom Helder Câmara, que não sabia o que era o pior do farisaísmo. Ou seja, tudo isso vem de um texto que Deus colocou no meu coração quando eu vi essas três notícias. Um texto que está lá no livro de Colossenses, no capítulo de número 2, a partir do versículo 20 em diante, por ali, onde ele diz: por que eu não posso? Então lá diz: por que você ainda, estando morto com Cristo, ainda vai aceitar que as pessoas te colocam regras, te colocam o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, colocam normas e usos e costumes? Por que você tem, se você já está morto com Cristo? Então aí é que começa o grande problema. Porque a igreja do Senhor, a igreja católica, ela ensina que depois do carnaval começa a Semana Santa, onde a Semana Santa nada mais é do que uma semana de arrependimento a uma nova vida, e começa na quarta-feira de cinzas, que tem o significado: depois que Jesus entrou em Jerusalém, foram queimados os ramos, e a partir dali foi feito o sinal da cruz na fronte daqueles que eram cristãos. Isso não é nada bíblico, mas é da tradição de homens, e a partir daí as pessoas teriam que mudar a sua vida e teriam que jejuar, teriam que parar de comer alimentos que foram criados por Deus. Também não é nada bíblico. Tudo tradição de homens.
ao invés de seguir a Bíblia e que diz, se você está morto com Cristo, você, ao ressuscitar com Ele no batismo, você vai ser nova criatura. Não ensinam isso. É mais fácil colocar tradições de homens, tanto na Igreja Católica, que vai dizer que não pode ser casado, não pode fazer sexo se separou do seu marido e casou de novo, ou vai ser como a Igreja Evangélica que diz que não pode pular carnaval, que carnaval é a festa da carne. Eu não estou dizendo o contrário. Ou seja, regras de homens, usos e costumes que imputam às pessoas uma carga que não foi aquilo que Deus colocou. Deus colocou uma aliança no princípio e que o homem não pôde cumprir. E o que Deus fez? Enviou seu Filho, que Ele tanto amava, para fazer uma nova e eterna aliança conosco. Uma aliança na qual Ele já nos perdoou, porque sabe que nós não conseguimos cumprir à risca tudo do Velho Testamento, mas que se nós pecarmos, nós temos um Deus maravilhoso que através dele mesmo, em Jesus Cristo, nos perdoa e nos dá a liberdade de todos os nossos pecados. Então, é mais difícil ensinar isso para as pessoas, mas é mais fácil colocar usos e costumes. E a Bíblia diz muito claro que nos últimos tempos, muitos vão afastar da fé por ouvir falsos ensinos, ouvir homens que têm a mente cauterizada e que começam a proibir uma série de coisas. Homens que proíbem casamento, homens que proíbem comer coisas que Deus consagrou. Isso é bíblico, mente cauterizada. E a partir daí, parece ser uma coisa muito sábia, parece ser uma coisa muito bonita, mas não tem valor espiritual nenhum. Tem um valor único e exclusivamente de respeitar a homens e de afastar as pessoas de Deus, afastar as pessoas de Jesus, afastar as pessoas do Espírito Santo. O meu pai, depois que minha mãe faleceu, muitas vezes ele me dizia que tinha vergonha de ir na igreja porque ele estava tendo uma nova esposa e ele tinha vergonha. Por quê? Ele está indo à casa do pai. A minha mãe morreu, ele tem direito de estar com uma nova pessoa? Como não? Da mesma forma como o meu irmão se separou da sua esposa e depois eu fui até ele e vi que ele estava feliz com a outra esposa atual dele, e eu, como pastor cristão, eu fiz o casamento e abençoei o casamento dele, que está abençoado até hoje. Então, são coisas que a Bíblia nos mostra e o homem vem com usos e costumes mudando tudo, estragando tudo. Por quê? Porque se eu estou com Jesus, eu morri com Jesus, eu acredito que Jesus é meu Salvador, então eu vou me batizar, eu vou entrar na água, um batismo não de criança, mas um batismo do homem que acredita que Jesus veio para me salvar. Então eu vou mergulhar com Cristo no batismo, que significa morrer com Cristo, e quando eu me submergir da água, eu vou estar renovando para uma nova pessoa. Isso é o significado do batismo, de uma nova aliança, na qual você não precisa fazer 40 dias de jejum para se santificar e depois peca o ano todo. Isso é uma hipocrisia, é uma mente cauterizada que incutiram na nossa vida essa situação. Do mesmo jeito que os cristãos protestantes colocam medo numa criança se pode ou não pular um Deus mau, do mesmo jeito que o padre católico diz que não pode fazer sexo com outra pessoa se você separou da sua primeira esposa, do seu primeiro esposo, da mesma forma que um padre não sabe o que é pior, se é o farisaísmo religioso ou os problemas do carnaval. O grande e maior problema que diz-nos o Espírito Santo hoje é: se você está morto com Cristo, você é uma nova criatura, você renasceu com Ele no batismo, você agora vive em novidade de vida. E se você vive em novidade de vida e se você acredita, você vai fazer tudo para que no seu corpo físico você não menospreze aquele que morreu por você. Então você sabe, como diz a palavra, que tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. Tudo te é permitido, mas nem tudo é lícito, nem tudo te edifica. Então você vá. Meu amigo Marcos Casarini foi tocar no carnaval na minha cidade, em Nice. Nós vivemos como jovens um carnaval saudável, bonito, tinha seus excessos, mas foi bonito, foi feliz, ninguém estava a pecar. Claro que tem muita festa da carne, mas tem muita alegria. Eu conheço evangélicos que nunca dançaram com as suas esposas. Eu conheço cultura protestante que tem gente que não consegue olhar para sua mulher desnuda na hora do ato sexual. Tudo isso por usos e costumes dentro do meio religioso que nos afastam de Jesus. E que esquece que se eu estou com Jesus, eu sou nova criatura. Se eu estou com Jesus, eu sei que Satanás domina esse mundo e eu não vou me deixar levar por esse mundo. E tudo aquilo que o mundo quer me impor, eu sei que é inimizade contra Deus. Então eu vou buscar cada vez mais
ter em Cristo o meu Salvador e alegrar a Cristo com o meu corpo físico, com a minha mente, com as minhas atitudes, sejam elas atitudes no carnaval, sejam elas com as atitudes no meu trabalho, sejam elas. Então, você pode fazer o que você quiser. O importante é que você esteja morto com Cristo. Da mesma forma com que Cristo morreu para nós, entregou a sua carne para nos liberar, nós devemos entregar o nosso corpo, a nossa vontade e crucificá-la em Cristo. E tudo aquilo que você sabe que não é santo, é profano. E tudo que você sabe que é profano, você não vai fazer porque você não quer profanar você, que é o templo de Jesus Cristo, que Cristo mora em você, mora em mim pelo Espírito Santo. Então, nós temos que entender que muita gente hoje são como sepulcros caiados, como diz Jesus, uma raça de víboras que tentam colocar no meio do cristianismo, um uso e costume totalmente desatualizado da palavra de Deus. Não é desatualizado do tempo, descontextualizado de tudo que diz o nosso Jesus. Nosso Jesus é um Deus que não quer que eu peque, que eu seja santo, mas um Deus que quer que eu tenha alegria. Um Deus que quando eu me arrependo dos meus pecados, há festa no céu. Esse é o nosso Deus, um Deus de alegria, um Deus onde canta, dançamos, pulamos e honramos a Deus com o nosso corpo físico, honramos a Deus com a nossa mente, com o nosso ser, com o nosso corpo, com o nosso espírito. É isso que nós devemos fazer. Era muito difícil de eu ensinar para uma criança tudo isso, que ele devia morrer com Cristo. Eu acho que os seus pais devem morrer com Cristo o mais rápido possível, para que eles possam diferenciar e ajudar os filhos deles a saber que nem tudo agrada ao Senhor e que nós podemos fazer tudo, mas que depois nós vamos ter que dar conta de tudo que nós fizemos. Então, da quarta-feira, da terça-feira santa, da terça-feira gorda, quarta-feira de cinzas, há uma diferença muito grande. Se você está começando a quaresma, ok, faça a quaresma, mas faça a quaresma do ano inteiro, não faça só por 40 dias, não venha me dizer que você vai jejuar. Não, Jesus não quer isso, é melhor obedecer a palavra de Deus do que jejuar, do que se sacrificar. Busque morrer com Cristo nessa quaresma, busque ser uma nova pessoa, busque deixar toda a maldade de lado, porque nós temos que não apresentar para Deus cultos vãos. O Senhor não se agrada disso. E a nossa tradição seja uma tradição de adoração, não uma adoração de tradição, mas uma adoração porque eu amo o Senhor, não porque me disseram e me contaram que era assim. Morra com Cristo e você seguro, ao ressuscitar com Ele pelo batismo, será uma nova criatura. Em nome de Jesus, tenha uma boa quaresma, tenha bons 40 dias, tenha um resto de ano maravilhoso. Mas não vamos ser hipócritas, vamos seguir aquilo que Jesus falou, vamos ser santo, porque Ele é santo. Amém? No nome de Jesus.